Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que os irmãos possam estar atentos para o ensino da palavra. Que juntos possamos crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, que o Senhor venha me ajudar a transmitir a sua palavra, que nada e nem ninguém venha atrapalhar esta live. Que o Senhor coloque a sua mão de poder sobre ela, que tudo venha ocorrer conforme a sua vontade, e o Senhor mande esta live para quem o Senhor quiser. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa live de hoje, nosso ensino da palavra. Então, o título do nosso estudo de hoje é A maneira como Deus fala com a igreja e com Judá. Então, eu vou fazer esse estudo, dividir ele em duas partes, né? Começando hoje e terminando na próxima semana, terça-feira. Então, a maneira como Deus fala com a igreja e com Judá, né? Esse Israel de hoje. Nós temos estudado que Deus tem uma nação chamada Israel que está dividida em duas casas. Casa de Israel, que hoje, nos nossos dias, se chama igreja. E casa de Judá, que nos nossos dias é o Israel de hoje. E Deus fala para cada um diferentemente. Nós vamos estudar como Deus fala com a sua nação, diferenciando um reino do outro, uma casa da outra. Então, aqui, de toda a terra, Deus escolheu um homem chamado Abraão. E da descendência de Abraão, Deus fez seu povo. Então, os descendentes de Abraão, que foi Isaque, Jacó e as 12 tribos, né, de Israel, que deles veio a nação de Israel. Então, Deus, da descendência de Abraão, formou ou escolheu para si o seu povo. Então, o povo de Deus são os descendentes de Abraão. Deus também prometeu a Abraão e a sua descendência uma terra que emana leite e mel. Agora preste atenção. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel para os descendentes de Abraão, povo de Deus, aqui na terra. Uma terra que emana leite e mel aqui na terra, mas uma terra que emana leite e mel no céu. Então, continuando. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão e fez dos descendentes de Abraão o seu povo. Então, os descendentes de Abraão se tornaram povo de Deus. Então, o povo de Abraão, né, o povo de Deus, o povo de Abraão Abraão tem dois tipos de descendente, né, de povo, de descendente de Abraão, povo de Deus. Primeiro povo de Abraão, ou de Deus, que veio de Abraão. Primeiro povo é o povo terreno, que veio de Isaque, de Jacó, das 12 tribos de Israel, os primeiros descendentes de Abraão. Então, aqui é o povo terreno. A gente pode ler isso em Gênesis 13, 16, que nos diz o seguinte: E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra,
também a tua descendência será contada. Então, Deus diz que a descendência terrena de Abraão seria como o pó da terra. Segundo o povo de Deus, né? O povo de Deus, descendente de Abraão, são os descendentes de Abraão que vieram de Cristo. Então, o primeiro povo veio da terra, o segundo povo veio de Cristo ou em Cristo. O povo de Deus se tornou espiritual. Então, em Cristo, o povo de Deus, que era terreno, se tornou espiritual. Primeiro veio o povo terreno, depois, em segundo lugar, o povo que era terreno, em Cristo, se tornou espiritual. Você pode ler isso em Gênesis 5:5. Diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Esta descendência aqui é a descendência espiritual, o povo de Deus, o povo espiritual, o povo que veio, o povo em Cristo, que se tornou povo de Deus em Cristo. Mas também João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o povo que antes era carnal, em Cristo se torna povo de Deus, povo espiritual. Em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o povo de Deus no Velho Testamento era terreno. No Novo Testamento, em Judá, continua sendo terreno. Mas em Israel, a casa de Israel, se tornou espiritual, porque ela nasceu da água e do Espírito, ela veio da fé de Abraão. Os descendentes terrenos de Abraão são os que vieram apenas do seu desejo da carne, né? Ele veio da carne e do sangue de Abraão. Então, João 1,13, aqui está dizendo o seguinte, né? Então, vamos lá. João 1,13. Diz assim. Vou ler o 12 para ficar mais compreensível. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, este é o povo espiritual, que veio da carne, que veio é o povo terreno, o povo que veio da carne do sangue de Abraão. Agora se tornou espiritual porque nasceu da água e do Espírito, porque recebeu o Filho de Deus como seu Salvador, porque é o povo que olha, que veio do céu, né? Por isso Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, porque o povo espiritual dele, a descendência espiritual dele, viria do céu. Então, em João 3,6, diz praticamente a mesma coisa. Então, João 3,6 diz assim. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o primeiro povo de Deus,
que veio da descendência de Abraão, é o povo terreno, que veio da carne e do sangue de Abraão. O segundo povo de Deus são os que vieram em Cristo, são os que vieram de Cristo, é o povo que era o da carne e do sangue, mas que em Cristo se tornaram povo de Deus, povo espiritual, povo santo. Porque em Cristo eles nasceram de novo, eles tiveram os seus pecados perdoados, tiveram as suas vidas transformadas. Então, eles nasceram da água e do Espírito, tiveram uma nova vida. Este é o povo espiritual. Esse povo espiritual é chamado de casa de Israel, é chamada de igreja de Cristo, né? Então, e o povo terreno de Deus nos nossos dias é esta Israel de hoje, essa casa de Judá, né? Então, em 1 Reis 12, 16, nos fala da divisão que houve entre a nação de Israel. Então, vamos dar uma lida bem aqui, porque antes o povo de Deus estava unido, juntos, as duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá. Mas aí veio a divisão. Agora nós vamos começar estudar em profundidade um pouquinho, não é? Destas duas casas. Aqui em 1 Reis 12, 16, nos diz assim: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provém agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aqui houve a divisão da nação de Israel em dois reinos. Aí veio reino de Israel, que são os samaritanos, e reino de Judá, que são os judeus. E aí houve a divisão. Houve a divisão na nação de Israel em dois reinos. Mateus 12, 25. Em Mateus 12, 25, vamos para lá para Mateus, nos diz o seguinte. Mateus 12, 25. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, o que é que Deus, que Cristo está dizendo aqui? Que reino, que nação dividida será destruída. Então, isto o diabo faz, né? Aqui no Brasil mesmo, a nação tem várias divisões e fica fraco, porque se um luta por uma coisa, outro luta por outra coisa, então o inimigo tem mais possibilidade de destruir. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel foi dividida em dois reinos. Ficou fácil para Satanás destruir. Então foi o que aconteceu com o reino de Israel e o reino de Judá. Então a nação de Israel sofreu esta divisão. Tanto Israel como Judá se enfraqueceram e se tornaram presa fácil
para o mundo espiritual e para o mundo material. Então, quando há divisão, se na família tem dois grupos dividido, brigando, lutando, Satanás está achando bom, porque ele tem facilidade de destruir. Se no trabalho tem divisão entre os funcionários, do mesmo jeito. Se no bairro há divisão entre os moradores, se na cidade, se no estado, se na nação, Satanás tem poder para destruir. Então, Jesus está dizendo isto. Então, não nos deixemos ter esta divisão onde estivermos, né? A casa de Israel, em Ezequiel capítulo 23, verso do 9 ao 10, a casa de Israel morreu espiritualmente. Então vamos lá, Ezequiel 23, 9, capítulo 23, versículo 9 e 10. Aqui relata a morte da casa de Israel, que são os samaritanos, que hoje é a igreja, né? Então diz assim: portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Tornou-se falada entre as mulheres e sobre ela executou os juízos. Então, Deus está falando aqui da casa de Israel, que ela estava se prostituindo com os ídolos, com os deuses pagãos. E Deus entregou a casa de Israel, né, nas mãos dos assírios, e eles levaram esta casa de Israel, que são as 10 tribos de Israel, eles levaram escravos. Aqui que Deus diz, né? Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas. Então levaram os filhos e as filhas de Israel para a Síria, para as outras nações, e escravizaram, e lá ela se tornou gentil, porque se juntou, se uniu com aquele povo, se casaram e tiveram filhos mestiços, não totalmente israelitas, nação, né, descendência de Abraão, foi misturada com outros povos. Então, aqui também diz que a nação, né, a casa de Israel, foi morta, mas a ela mataram a espada. Então, foi morta espiritualmente. Então, por quê? Porque a nação se dividiu em 2 reinos, né? E ficaram fracos, vulneráveis, né? Para aqueles povos que odiavam, né? A casa de Israel, em Ezequiel 23, do 9 ao 10, a casa de Israel morreu espiritualmente, pois se afastou de Deus, né? Toda vez que a gente se afasta de Deus, Satanás tem poder sobre a vida daquele que se afasta de Deus. E passou a ser gentil. E a casa de Judá também se afastou de Deus, porque eles também estavam na idolatria. E também foi levada para a Babilônia como escravo, né? E lá eles se arrependeram e voltaram-se para o seu Deus. Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, o povo se voltou para o seu Deus e Deus os trouxe de volta para a terra de Israel. Mas o povo de Judá não se voltaram para Deus de todo o coração. Ezequiel 23, do 8 ao 10, nos diz isso. Do 8 ao 10 diz assim: e as suas prostituições, falando da casa de Judá,
que trouxe do Egito, não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia, sua imundícia, né? Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorou. Estou lendo aqui, 23, que é em relação à casa de Judá ainda, né? Não é a casa de Israel, não é a casa de Judá, é a casa de Israel. A casa de Judá é mais na frente, né? O versículo 11. Diz assim: vendo isto, sua irmã, Aholibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Então, aqui, a casa de Judá, que Deus chama de Aholibá, foi pior do que a casa de Israel. Então, tanto Judá quanto Israel se afastaram de Deus, se afastaram do Pai Eterno, mas só que a casa de Judá se voltou para Deus depois dos 70 anos de escravidão no Egito. Mas Deus disse que ela não se voltou de todo o coração, não se arrependeu de todo o coração. Quer dizer, não estava completamente servindo a Deus por amor, por arrependimento, por querer, né? Então, aqui o versículo 18 nos diz assim: assim, pois, descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Então aqui está falando de Judá. Então está dizendo que devido Judá ter feito pior do que a casa de Israel, Deus também se apartou dela. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituiu na terra do Egito. Então, Deus está falando aqui das duas casas de Israel e de Judá, que abandonaram ele pelos ídolos. Em Ezequiel 37, do 1 ao 14, Deus fala da casa de Israel, que havia se afastado dele Deus, e estava morta espiritualmente nos ídolos. Então aqui Ezequiel 37, do 1 ao 14, fala do vale de ossos secos. E esta passagem não é para a casa de Judá, mas para a casa de Israel, que havia morrido e se tornado gentil, e estava na idolatria, e ela estava morta, ossos secos, morta espiritualmente. Então aqui em Ezequiel 37:11 nos diz o seguinte: Ezequiel 37:11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então, aqui se refere à casa de Israel e não à casa de Judá. Nós temos que ver, Deus fala para a casa de Israel, que é a igreja nos nossos dias, Deus fala de uma coisa ou fala de um jeito diferente. Para a casa de Judá, Deus fala de outro jeito.
Então, para a casa de Judá, Deus disse que ela está... Para a casa de Judá não, para a casa de Israel, Deus disse que ela estava morta. Estava com os ossos secos. Mas que ele mandou o profeta profetizar sobre aqueles ossos, para que nascesse carne, para que nascesse nervo, para que nascesse pele, para que se tornasse vivo. Deus está falando da ressurreição da casa de Israel. Deus está dizendo que Israel iria voltar à vida. E quando isso aconteceu? Em João 4, do 39, João 4, do 39 ao 42, já tenho falado muito isso aqui. João 4, 39 ao 42, Deus cumpriu esta profecia aqui dos ossos secos. Porque essa profecia não era para a casa de Judá, e sim para a casa de Israel. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, os ossos que estavam secos em Ezequiel 37, do 1 ao 14, e que Deus mandou o profeta Ezequiel profetizar sobre eles, para que nascesse tendões, nascesse nervos, nascesse pele, nascesse carne, nascesse pele e voltasse à vida. Agora ela, né? A casa de Israel estava voltando à vida, estava ressuscitando, estava recebendo Cristo como o seu Messias, como o seu Salvador, como o seu Senhor. E em João 3, 5 diz: quem nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer de Cristo, que Cristo é a palavra, a água é a palavra. Nascer do Espírito é ter a palavra na boca de Deus. Então, a casa de Israel nasceu da água e do Espírito, nasceu espiritualmente, ressuscitou, como Deus mandou Ezequiel profetizar. Então, o versículo 11 de Ezequiel 37 nos diz, né? Isso. Então, Ezequiel 37, 11, aqueles ossos eram a casa de Israel. A casa de Israel já estava cansada de tanto sofrimento. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados da presença de Deus, cortados do céu. Mas agora eles estavam voltando. Eles começaram a voltar para o seu Deus, não mais somente como povo de Deus, mas como filhos de Deus. Em Oséias 1, 9 e 10, Deus fala isso, né? Em Oséias, capítulo 9. Oséias 9, 10 diz assim. 1, 9 e 10. E ele disse: vai, Daniel. Desculpa, é em Daniel, mas é Oséias. Oséias 1, 9 e 10. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami,
Ló a mim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus está falando aqui para a casa de Israel, porque estava na idolatria, porque estava morto espiritualmente, e Deus mandou Oséias casar com a mulher de prostituição, ter filho de prostituição, e esse filho aqui Deus disse para botar este nome, Ló a mim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então aquele nome significava isso, vós não sois meu povo. Então Deus estava dizendo que a casa de Israel não era povo de Deus. E o versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo, do Deus vivo. Então o povo não ia ser mais somente povo de Deus, mas iria ser filho de Deus. Então quando a casa de Israel, os samaritanos de João 4, 39 a 42, creram em Jesus como seu Salvador, como seu Messias, como seu Cristo, eles tiveram novamente a vida e começaram a ressuscitar. Eles, os gentios juntamente com eles, por isso nós fazemos parte da casa de Israel, da nação de Israel. Só que agora é nação espiritual, não mais terrena somente. Israel agora não era mais chamada só de povo, mas sim de filhos, porque agora nasceram espiritualmente em Cristo, e Cristo é o Filho de Deus, e em Cristo nós também somos filhos. Mas em João 4, 39 e 42, eles começam a voltar para Deus, e em Oséias 1, do 9 ao 10, Deus cumpre esta profecia de que os samaritanos, a casa de Israel, iria voltar para ele, não seria somente um povo, mas mais filhos. Interessante que diz aqui, ó, no versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Por que Deus diz que a nação de Israel, ou a casa de Israel, seria como a areia do mar? Porque a areia do mar significa nações. Nações. Então, a casa de Israel, ela viria de todas as nações. Porque a casa de Israel, que eu já disse que são as 10 tribos de Israel, são os samaritanos, eles se tornaram gentios, e como gentios, todos os gentios têm a oportunidade de se unir a Israel, a casa de Israel, ao povo de Israel, e se tornarem povo de Deus também, assim como nós somos hoje, né? Então a profecia de Oséias se cumpriu, não é? Oséias 1, do 9 ao 10, se cumpriu. E a casa de Israel deixou de ser apenas um vale de ossos secos e passou a ser filhos de Deus, pois tem dentro de si o Espírito de Deus. Então Deus disse para o profeta Ezequiel profetizar, não é? Aqui Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 14, nos diz o seguinte: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos farei na vossa terra. Então saberei, e vos porei na vossa terra,
Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então Deus está dizendo aqui que a casa de Israel iria voltar para ele não mais somente como povo, mas como filhos. E ele, Deus, iria colocar dentro da casa de Israel o Espírito dele. Então, quando nós nascemos da água e do Espírito, nascemos espiritualmente em Cristo, então o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. É por isso que Deus está dizendo aqui que ele iria pôr na casa de Israel o Espírito dele, porque são aqueles que se tornaram povo, não somente povo, mas filhos de Deus, filhos que vieram da carne, não vieram da carne e do sangue de Abraão, mas vieram da fé de Abraão, da fé no Deus de Abraão. Então nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Então nós nascemos de Deus e temos o Espírito de Deus, né? Então em João 4, 39 e 42, a casa de Israel se torna a igreja de Cristo, se torna o povo espiritual de Deus, se torna em Cristo os filhos de Deus, pois deixaram de ser apenas um povo terreno e se tornaram um povo espiritual. Deixaram de ser uma nação terrena para ser uma nação espiritual. Mas a casa de Judá ainda é uma nação terrena, ainda é povo de Deus. Somente quando a casa de Judá deixar de ser uma nação que veio da carne e do sangue de Abraão e se tornar uma nação espiritual, pois veio da fé no Deus de Abraão, é quando eles deixarão de ser povo de Deus e se tornarão filhos de Deus. E isso acontecerá em Zacarias 10, em Zacarias 12, 10. Então, em Zacarias 12, 10, a casa de Judá deixará de ser apenas povo de Deus, apenas povo terreno, e se tornará filho de Deus, se tornará povo, se tornará nação espiritual. Então, Zacarias 12, 10, Deus diz assim: mas sobre a casa de Davi, que é a casa de Judá, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele, Cristo, como quem chora pelo Filho único. Chorarão amargamente por ele, Cristo. Chorarão por ele, Cristo, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, quando eles se converterem de verdade, então eles deixarão de ser apenas povo de Deus e se tornarão filhos de Deus. Mas isso só no Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, é que a casa de Judá se converterá a Cristo. Mas não toda a casa de Judá, só um remanescente. Então, por isso Deus fala do seu povo Israel, não como sendo uma nação unida, pois ainda hoje ela está dividida e só se unirá novamente no governo de Cristo neste mundo. Então, lá em 1 Reis 12, lá quando houve a divisão da nação de Israel, nunca mais essa nação se uniu. Ela está dividida até hoje em duas
naquele tempo que tinha reinos, né? Era reinos. Agora é casa. Desde que a nação foi dividida, depois da morte de Salomão, nunca mais a nação se uniu. E ela vai se unir só quando Cristo vier governar este mundo. Então, a casa de Judá é esse Israel de hoje. Aliás, a casa de Judá é esse Israel de hoje. Mas a casa de Israel é a igreja. E as duas são separadas, não são unidas. Inclusive, a casa de Judá, quando Jesus veio, odiava a casa de Israel, que eram os samaritanos. E a casa de Judá, ainda hoje, odeia a casa de Israel, que é a igreja hoje. Eles odeiam. Eles odeiam a igreja. Por quê? Porque nós adoramos a Cristo e eles não amam a Cristo. Então, quando Jesus vier para governar essa terra, então as duas casas, a casa de Israel, que é a igreja que subiu no arrebatamento e voltará com Cristo, se unirá com a casa de Judá que está na terra, porque eles são terreno, né? Não foram arrebatados. Então nós podemos ler isto em Oséias, capítulo 1, versículo 11. Então só aqui a casa de Israel e a casa de Judá voltarão a ser uma nação unida. Então vamos ler aqui. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, nesse tempo, quando Jesus vier para governar o milênio, então a casa de Israel e a casa de Judá serão unidas novamente e será uma só nação. Mas também Ezequiel 37 nos fala também isso. Ezequiel 37, do 15 ao 28, diz assim: E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nela por Judá e pelos filhos de Israel. Por Judá, casa de Judá, os filhos de Israel, casa de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Novamente, a casa de Israel e a casa de Judá vão se unir no governo de Cristo para nunca mais se separarem. Continuando aqui. E quando se falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que estivera na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Preste atenção. Então, a vara de José e a vara de Efraim serão unidas à vara de Judá. A vara de José e Efraim é a casa de Israel. E a vara de Judá é a casa de Judá. Então, Deus vai unir as duas. E as das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá. E farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então não vai ser mais duas casas. Não vai ser mais casa de Israel e casa de Judá. Vai ser a nação de Israel. Uma nação só, como era no início,
antes da divisão. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel, a casa de Israel, de entre as nações. Preste atenção o que é que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações. Porque os filhos de Israel estão entre as nações? Porque em todas as nações tem filhos de Israel, tem filhos de Deus, tem igreja, porque a casa de Israel nos nossos dias é a igreja, e a igreja os gentios são insertados nos israelitas. Então, em todas as nações tem israelitas, tem igreja, tem povo convertido a Cristo. Então, por isso, Deus vai chamar de todas as nações os filhos de Israel, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Porque quando Jesus veio, a casa de Israel não tinha vaga na terra de Judá. Os judeus odiavam os samaritanos. Mas Deus vai congregar os israelitas, a casa de Israel, na sua terra, na sua nação. Então os israelitas vão ficar lá também. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um reino será rei, e um rei será rei de todos eles. Este rei é Cristo, ou glória. E nunca mais serão duas nações, nunca mais serão dois reinos, nunca mais serão duas casas, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais eles se dividirão. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Nunca mais a nação de Israel, se contaminará com idolatria, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas rebeliões com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles. O meu servo Davi será rei sobre eles. O meu servo Davi aqui é Jesus, é Cristo. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, que é Cristo, e andarão nos meus juízos, nos mandamentos, nas leis, na palavra, e guardarão os meus estatutos e os obedecerão. No milênio de Cristo, a nação estará unida, servindo a Cristo e obedecendo a palavra de Cristo. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, terra de Canaã, em que habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos. Porque Deus está dizendo filhos dos seus filhos. Porque quando Jesus voltar para Israel, para este Israel de hoje, para a casa de Judá, os que estiverem vivos vão ter filhos, vão progredir, vão aumentar a população. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, Cristo será o príncipe da nação de Israel. E farei com eles uma aliança de paz,
uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. E eu colocarei o meu santuário no meio deles. Santuário de Deus é Cristo em pessoa, porque o corpo de Cristo era o templo de Deus. E Deus está dizendo aqui que vai colocar o santuário dele. E porei o meu santuário, Cristo em forma humana, no meio deles, no meio da nação de Israel, governando como o governo mundial para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus. Então, o Deus Filho e o Deus Espírito e o Deus Pai, tudo na mesma pessoa que era Cristo. E eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Então, só nesse tempo, a nação de Israel voltará a ser uma nação única. Mas até lá, a nação de Israel está dividida. E Deus fala diferentemente para a casa de Israel e para a casa de Judá. Por isso, a linguagem de Deus para a casa de Israel é uma, e para a casa de Judá é outra. No próximo estudo eu vou continuar, e aí nós vamos o quê? Nós vamos estudar a linguagem que Deus fala diferentemente para a casa de Israel. As profecias que Deus dá para a casa de Israel e as profecias que Deus dá para a casa de Judá. E é por isso que há uma confusão nos estudos da Bíblia, porque as pessoas têm a nação de Israel como se ela tivesse unida, mas ela não está. E Deus fala para a casa de Judá de um jeito e para a casa de Israel de outro. E no próximo estudo, não perca, porque é a continuação desse, para que você entenda melhor o que significa esta linguagem, que desde que Salomão morreu e a nação de Israel foi dividida, Deus fala tanto para uma casa quanto para outra, e a linguagem é diferente. Então, que o Senhor nos abençoe, que os irmãos estejam dispostos a aprenderem a palavra de Deus em profundidade. No próximo estudo, vou continuar a segunda parte. Então, mande essa live para frente para outras pessoas e compartilhe, dê o seu bonzinho, dê o seu like e vamos evangelizar, mandando esta live, este vídeo para outras pessoas. E até o próximo estudo. Então vamos orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos ensina, nos revela. E como é maravilhoso poder entender a Sua palavra como ela realmente é, sem confusão, sem heresia, sem nada de disfarce, de coisas que não tem na Sua palavra. É bom aprender a Sua palavra como realmente ela é. Abençoa os Teus filhos que estão estudando comigo e que eles cresçam no seu conhecimento e na sua verdade. E que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente e até a próxima live.